é o Senhor. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Olá, queridos e queridas, que bom novamente podermos nos reencontrar para este momento de culto, de celebração, de comunhão com Deus, mas também entre nós. Somos convidados e convidadas para participarmos deste culto em louvor e adoração ao nosso Deus. E a palavra de Deus que nos saúda neste dia, nós a encontramos na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4, que assim diz: Alegrem-se no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Alegrem-se no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Nós somos convidados para, com alegria, com disposição, estarmos em culto, louvor e adoração na presença do nosso Deus. Nos reunimos nesse dia na presença do Trino Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na presença deste Deus, queremos nos colocar, também assim confessando a nossa culpa e o nosso pecado diante de Deus. Lembrando que a própria palavra nos diz de que somos pecadores e necessitamos do perdão, da graça e da misericórdia do nosso Deus. Assim nos colocamos em oração. Querido Deus e Pai, te agradecemos por nos proporcionares mais esta oportunidade de estarmos em comunhão contigo e com irmãos e irmãs, mesmo que ainda na distância. Somos gratos porque o teu agir por intermédio da tua palavra não tem limites e que não está preso a espaços e lugares, mas vens ao nosso encontro e falas conosco. E tua palavra fala com clareza a nós, que somos pessoas pecadoras, e nem ao menos merecemos o teu olhar para nós. Mas também a tua palavra nos lembra que por pura graça, bondade, misericórdia e amor, tu queres não só olhar para nós, mas queres nos dar o teu perdão, para que reconciliados contigo, conosco mesmos e com o mundo e as pessoas ao nosso derredor, possamos viver o teu reino, já aqui, mas na plenitude contigo e com irmãos e irmãs na eternidade. Por isso rogamos que nos perdoes os pecados, sejam os que cometemos em palavras, pensamentos e ações, contra ti, nosso próximo, contra nós mesmos e também a tua criação. E assim, perdoados e agraciados pelo teu amor e perdão, dá que possamos ser teus instrumentos neste mundo, para que as pessoas creiam em ti e sintam-se amadas por ti. Venha com teu Santo Espírito sobre e entre nós, nos trazendo o entendimento da tua palavra. Por teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, rogamos e agradecemos. Amém. A palavra de Deus, por meio do profeta Isaías, nos fala: no entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo.
Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Assim somos lembrados que por causa do nosso pecado, Jesus foi entregue e sofreu na cruz por nós. E por causa do que ele fez, por causa do amor manifestado neste gesto, nós, diante da confissão do pecado, podemos ter a certeza que Deus assim nos perdoa. Assim, como ministro ordenado desta igreja, eu vos anuncio o perdão dos vossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoas perdoadas, abraçadas, agraciadas pelo Deus da bondade, do perdão, da misericórdia, nós somos convidados a não olhar somente para nós e para o nosso umbigo. Muito pelo contrário, nós somos chamados e convidadas a pensar no sofrimento que está ao nosso derredor, ao sofrimento que está no mundo, ao sofrimento que está diante de nós na vida também de outras pessoas e da criação. Por isso nós queremos nos colocar diante de Deus e clamar pela bondade, pela misericórdia e pelo amor de Deus. E nós o fazemos quando juntos cantamos pelas dores deste mundo, ó Senhor. Seufzen deiner Schöpfung. Auna gime toda la creación. Lend an ear to the rising cry for help. Desta gente oprimida, Wir sehnen uns nach dir, nach deinem Heil. The blessed peace that comes from making justice. Que abraça o mundo inteiro em compaixão. Zeig deine Macht. The power that will sustain your people's witness. Reino Os avisos por parte da comunidade estarão novamente projetados no final da nossa transmissão deste culto, para o qual eu convido para que você dê a devida atenção. Nós lá, então, estaremos falando sobre a retomada de cultos presenciais, também o destino da oferta e assim outros comunicados. Então eu peço que você atente para os recados e comunicados da comunidade. Queremos nos preparar para ouvirmos as leituras bíblicas e também a pregação da palavra, quando juntos cantamos e assim acompanhamos o hino Falar com Deus. oração em
falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder, só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Queremos assim ouvir também a palavra do nosso Deus, e a primeira leitura que nós queremos ouvir e acompanhar encontramos no Antigo Testamento, no profeta Ezequiel, capítulo 33, os versículos 7 até 11. Ezequiel, capítulo 33, os versículos 7 a 11, e assim nós queremos ouvir e acompanhar. Assim diz a palavra do Senhor. Agora, homem mortal, eu estou pondo você como vigia de toda a nação de Israel. Você dará a eles os avisos que eu lhe der. Se eu disser que um homem mau vai morrer, mas você não o avisar para que mude o seu modo de agir e assim salve a sua vida, aí ele morrerá, sendo ainda pecador. Nesse caso, eu considerarei você como responsável pela morte dele. Porém, se você avisar o homem mau e ele não parar de pecar, ele morrerá como pecador, mas você viverá. O Senhor me disse o seguinte: homem mortal, repita aos israelitas o que eles andam dizendo. Os nossos pecados e maldades são um peso para nós. Estamos nos acabando. Como podemos viver? Diga-lhes que juro pela minha vida que eu, o Senhor Deus, não me alegro com a morte de um pecador. Eu gostaria que ele parasse de fazer o mal e vivesse. Povo de Israel, pare de fazer o mal. Por que é que vocês estão querendo morrer? Queremos assim então também ouvirmos e acompanharmos a leitura do Evangelho, segundo o Evangelho de Mateus, capítulo 18, os versículos 15 a 20. Evangelho de Mateus, capítulo 18, os versículos 15 a 20, que queremos então assim aclamar, cantando juntos, Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Assim nos diz então a palavra do Senhor por meio do evangelista: se o seu irmão pecar contra você, vá e mostre-lhe o seu erro, mas faça isso em particular, só entre vocês dois. Se essa pessoa ouvir o seu conselho, então você ganhou de volta o seu irmão. Mas, se não ouvir, leve com você uma ou duas pessoas para fazer o que mandam as Escrituras Sagradas. Elas dizem:
qualquer acusação precisa ser confirmada pela palavra de pelo menos 2 testemunhas. Mas se a pessoa que pecou não ouvir essas pessoas, então conte tudo à igreja. E se ela não ouvir a igreja, trate-a como um pagão ou um cobrador de impostos. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O que vocês proibirem na terra será proibido no céu, e o que permitirem na terra será permitido no céu. E afirmo a vocês que isto também é verdade. Todas as vezes que 2 de vocês que estão na terra pedirem a mesma coisa em oração, isto será feito pelo meu Pai que está no céu. Porque onde 2 ou 3 estão juntos em meu nome, estou ali com eles. Até aqui a palavra do Senhor. Felizes são todos aqueles que ouvem, meditam em seu coração, mas também colocam em prática na caminhada de vida e de fé. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos e todas neste dia. Já faz algum tempo que vi uma frase que me chamou a atenção. Ela dizia assim: campanha pela vida, cada um cuida da sua. Campanha pela vida, cada um cuida da sua. Esta frase está carregada de significados, o qual podemos concordar, discordar ou até mesmo buscar entender o que está por detrás ou envolvido nesta frase. Contudo, queremos olhá-la a partir da perspectiva da Palavra de Deus. E os textos previstos para este 14º domingo após Pentecostes são textos pertinentes nesse sentido, como acabamos de ouvir nas leituras. Por isso, queremos refletir sobre a pergunta: cuidar das pessoas ou da vida delas? Cuidar das pessoas ou da vida delas. Mas há diferença? Com certeza há diferença. Por detrás da frase da campanha pela vida, cada um cuida da sua, está o contexto de fofoca, do diz que me disse, falar da vida alheia e assim por diante. Com certeza já ouvimos muito, ou talvez até já falamos a frase, ouvi dizer que. Ou ainda, numa conversa, é muito usada a frase: nossa, estão dizendo por aí que o fulano, a ciclana e assim por diante. O que está por detrás destas falas, destas frases, na maioria das vezes, é o cuidar da vida dos outros. Mas não é o cuidado cuidadoso, o cuidado zeloso, amoroso, de preocupação com o bem-estar da outra pessoa, mas um cuidado maldoso de espalhar para os 4 ventos o que aconteceu com aquela pessoa em determinada situação. Num claro e bom português, esta atitude é definida como fofoca. E pela palavra de Deus, mais especificamente no 8º mandamento, é falar mentiras a respeito do próximo. Quem sabe poderíamos dizer: mas era verdade aquilo que nós falamos, de fato aconteceu? Sim, pode ser mesmo que o assunto inicial era verdadeiro. Mas você lembra como funciona a brincadeira do telefone sem fio? Da fala inicial e da fala final? Então isso daria para definir, como já dizia um certo humorista: eu aumento, mas não invento. E sabemos que isto acontece naturalmente quando passa uma notícia de boca em boca, quando a notícia ou o acontecimento ele é reproduzido adiante. Infelizmente, também no âmbito religioso isto ocorre com muito mais intensidade e frequência que nós possamos imaginar, mas muitas vezes revestido de piedade ou pelo menos de uma linguagem piedosa.
Lembro que na faculdade usava-se uma expressão para descrever isso. Dizia-se que na igreja, entre os cristãos, entre os crentes, não se faz fofoca, mas se levanta motivos de oração. Pois bem, como lidar então com nossos textos de hoje, que dizem que devemos exercer a voz profética de denunciar o pecado das pessoas, de adverti-las a respeito dos seus erros, falhas e atitudes? Eles apontam para uma direção bem diferente de simplesmente cada pessoa cuidar da sua própria vida. Mas não seria isto então um cuidar da vida alheia? De uma interferência, de uma invasão de um espaço protegido pela campanha pela vida? Não seria então uma espécie de levantar motivos de oração? Aqui entra novamente a nossa pergunta: cuidar das pessoas ou cuidar da vida delas? Aparentemente pode parecer tudo igual, mas na verdade não é. Quando nos propomos a cuidar das pessoas, isso envolve sim a vida delas, mas é a vida na sua totalidade, onde inclusive deve-se evitar de expô-las aos comentários e aos holofotes da sociedade. É entender de que não devemos falar mentiras a seu respeito, nem aumentar o que aconteceu e muito menos propagar motivos de oração. As orientações dos nossos textos são muito claras, que em primeiro lugar devemos fazer distinção entre a atitude, o pecado, e a pessoa do pecador. Algo que Jesus, no seu ministério, praticou na integridade e na totalidade das suas ações. Nosso papel e missão, atribuído por Deus, é não ser conivente com o pecado, o erro, as injustiças, as maldades, mas, em e por amor, anunciar a vontade de Deus para a vida das pessoas pecadoras, dos quais nós fazemos parte. Mas também é tarefa de acolher as pessoas assim como nós somos acolhidos e acolhidas pelo próprio Deus. Por intermédio do profeta Ezequiel, Deus deixa claro quando diz: o Senhor Deus não se alegra com a morte de um pecador. Por isso Deus manda o recado: eu gostaria que ele parasse de fazer o mal e vivesse. Eu gostaria que ele parasse de fazer o mal e vivesse. É interessante observar de que em ambos os textos fica evidente de que não se trata de uma opção, mas uma tarefa, uma atribuição que Deus confere aos seus discípulos. Quem são os discípulos de Jesus Cristo? Quem são os profetas dos nossos dias? Todos aqueles que creem e confessam a sua fé no Trino Deus. E isso vai muito além do papel e função de nós, ministros, ministras, ordenados, ordenadas. Mas sim envolve todo o sacerdócio geral de todas as pessoas que creem. Ou seja, envolve a mim, envolve a você. Inclusive, se fugirmos desta tarefa, sobrecai sobre nós a responsabilidade com a perdição das pessoas. Nesse caso, eu considerarei você como responsável pela morte dele, disse Deus por meio do profeta Ezequiel. Se voltarmos o nosso olhar para a leitura do Evangelho, Jesus dá coordenadas muito claras de como deve acontecer este cuidado para com as pessoas. Deve ser pelo viés do diálogo direto com a pessoa. Lá diz que devemos fazê-lo em particular, só entre vocês dois. A situação pode sim ser motivo de oração, mas quando as pessoas envolvidas colocam-se na presença de Deus e não quando são motivos de proliferação de notícia.
O diálogo deve ser, então, fraterno, com o intuito de levar a pessoa à reflexão e, consequentemente, a reflexão levar ao arrependimento, ao pedido de perdão e, assim, então, redundar em reconciliação com as partes envolvidas. Jesus também acrescenta à tarefa da advertência e exortação o anúncio do perdão, ou não, de acordo com a receptividade da exortação. Jesus diz que se não der ouvido, se a pessoa que pecou não der ouvido, nem no diálogo particular, nem no diálogo com mais pessoas, nem der ouvido àquilo que a comunidade diz, então deve ser tratada como pagã. Ou seja, o perdão não é atribuído a esta pessoa. Nisto fica novamente claro que o objetivo deve ser o cuidado com a pessoa, para que ela tenha e possa experimentar vida plena, com sentido, inclusive livre da sua culpa, do seu pecado, das situações que destroem a vida da própria pessoa, mas também das pessoas e de tudo que a rodeia. Voltando à pergunta do nosso tema de reflexão, cuidar das pessoas ou da vida delas? Eu lançaria uma nova campanha. Vamos cuidar das pessoas para que experimentem vida plena. Vamos cuidar das pessoas para que experimentem vida plena. Para isso, eu e você somos chamados e chamadas para cuidar das pessoas como Deus cuida delas, a partir do amor, do perdão, da reconciliação e da prática da misericórdia. Se assim procedermos, tanto ganhamos o irmão de volta, como diz o Evangelho, como não teremos sobre nós imputada a culpa por sua desgraça ou perdição, como bem nos lembra o profeta Ezequiel. Que Deus nos dê sua graça, para que com sabedoria possamos lidar com as situações de injustiça e práticas contrárias à proposta do reino de Deus. E que Ele nos dê as palavras certas para os diálogos de reconciliação das pessoas com Deus, mas também de umas com as outras. Isto sim é cuidar das pessoas e da sua vida com dignidade. Que Deus conduza nosso pensar, falar, agir e viver segundo a sua proposta e vontade, usando então a mim e a você como instrumentos de cuidado para com o nosso próximo e a nossa próxima. Que Deus assim nos abençoe e nos ajude a colocar em prática a palavra que ouvimos. Amém. Em resposta à palavra que ouvimos, que nos chama para uma tarefa e compromisso de sermos instrumentos de Deus no mundo, queremos então nos comprometer com Deus quando juntos confessamos a nossa fé e reafirmamos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Convido assim também para nos colocarmos em oração na presença do nosso Deus. Oremos. Querido Deus, agradecemos-te novamente por nos falares da tua vontade para a nossa vida, assim como nos lembras da tarefa que a nós confias na propagação do teu reino no mundo. Ajuda-nos, ó Deus,
para que tenhamos olhar de cuidado para com as pessoas que tu colocas ao nosso lado, no nosso caminho, para partilhar da caminhada de vida e de fé. Queremos te pedir que tu nos dês sabedoria no falar, viver e agir. Queremos também trazer e depositar na tua presença nossos agradecimentos e pedidos, e rogamos que nos atenda segundo o teu querer. Trazemos diante de ti, querido Deus, todas as pessoas de nossa comunidade, de nossa família, de nosso círculo de amizades, de convivência, rogando assim que a tua paz e a tua bênção as encontre, que também ali onde há enfermidade, que tu estejas curando e restaurando segundo o teu querer. Ali onde há desânimo e tristeza, que tu estejas trazendo esperança, alegria e também novo ânimo. Ali onde há choro e pranto, pelo luto, pela despedida de pessoas amadas, que ali o teu conforto e o teu consolo possa alcançá-las. Queremos rogar por toda a tua igreja no mundo, que também ali com alegria possam continuar anunciando e também com fidelidade trazendo a tua mensagem, a tua palavra, que é palavra de perdão, de reconciliação e de amor por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Queremos trazer também diante de ti as pessoas atingidas nos últimos dias pelos fenômenos naturais, seja por chuva de granizo, vendaval, por tornado ou outros fenômenos que têm então trazido sofrimento e destruição. Que também ali tu uses a tua igreja, a tua comunidade e pessoas solidárias para a reconstrução e também para que pessoas possam experimentar de novo a dignidade, aquilo que é necessário para o bem viver. Rogamos também por nossos governantes, sejam eles municipais, estaduais, nacionais e mundiais, que tu dês da tua sabedoria para a condução dos trabalhos, então para o bem da vida de todo o teu povo. Rogamos que neste tempo agora, de campanha para eleições de prefeitos e vereadores, tu coloque no coração daqueles que se colocam a servir propostas concretas, propostas baseadas na verdade, na sinceridade, na ética, para que então possam oferecer boas propostas para os eleitores, para que assim também com discernimento e sabedoria possam ser eleitos aqueles que da melhor forma e com as melhores propostas querem conduzir os nossos municípios. Também assim outros motivos que estejam guardados em nossos corações, pensamentos e sentimentos, nós colocamos diante de ti, quando juntos oramos a oração que Jesus Cristo nos ensinou, quando dissemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor nosso Deus te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti Ele levante a sua face e te dê a sua paz. Assim te abençoe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Desejo a todos um abençoado final de semana e uma abençoada semana de atividades. Um forte abraço a todos e todas vocês.
Segure